Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui que tá falando é o Albert, contador da J Soluções, e no vídeo novo de hoje, aqui no canal do YouTube, a gente vai falar da reforma tributária, mais dois impactos dentro da área de e-commerce. Mas antes, não se esqueça de marcar o sininho e dar um joinha para a gente compartilhar esta informação. Muito bem, gente, você sabe que eu estou sempre compartilhando conteúdos aqui no canal do YouTube e de uma maneira prática, trazendo exemplos para você e de uma maneira mais simples possível. A gente sabe que a reforma tributária vai trabalhar muito legislação, você com certeza aqui no YouTube tem vários vídeos falando de legislação, mas eu vou tentar traduzir isso para vocês numa linguagem mais simples. A gente sabe que não é fácil, tem que falar um pouquinho de legislação, mas eu vou trazer um pouquinho essa legislação para um lado mais prático. Área de livre comércio. Por exemplo, eu vivo em Macapá, moro em Macapá. Macapá e Santana, que é o município vizinho, são áreas incentivadas, áreas favorecidas. São áreas de livre comércio. Assim como tem a Zona Franca de Manaus, que fica na Amazônia Ocidental, e outros municípios da região amazônica, que é importante para o desenvolvimento da região. Por si só, geograficamente, a gente está numa área gigantesca, de muita floresta, é uma área extremamente preservada, mas são áreas de fronteiras, áreas que por si só, geograficamente, de grandes distâncias, longe dos grandes centros. Então, essas áreas favorecidas têm esses incentivos fiscais importantes para o desenvolvimento desta região. E aí, ficou ameaçado com a reforma tributária manter esses benefícios? Até ficou. Houve uma série de discussões durante o período legislativo da reforma tributária, mas graças a Deus e graças a todo esse processo política também, né? A gente tem que ressaltar isso. Se manteve sim os benefícios da área de comércio. Mas vamos aqui, gente. A legislação, que é o principal. Base legal. A nossa Lei Complementar 214 de 2025, como eu disse. Vou tratar especificamente da Lei Complementar. Lá no livro 3º, capítulo 1, trata Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio. Capítulo 2º, áreas de livre comércio, que trata do artigo 458 ao 470. Isso é livro de cabeceira, gente. Esses artigos aqui são específicos das áreas de livre comércio que a gente precisa estudar e precisa se atualizar sobre a nossa reforma tributária. Primeiro ponto, artigo 458, vigência até 2073. Ou seja, nós temos aí mais 50 anos de área de benefício fiscal importantes para a nossa região, tá certo? Gente, o que é isso? Em primeiro lugar, vai existir a regra geral da reforma tributária, a alíquota padrão, enfim, vai existir a regra geral? Sim, mas dentro da própria lei complementar trata uma área favorecida, né? Que são essas áreas de incentivo fiscal. Artigo 459, áreas de livre comércio contempladas. Aí nós temos alguns aqui municípios que eu trouxe para vocês. Tabatinga, que fica no Amazonas, Boa Vista, em Roraima, Macapá e Santana, aqui no nosso estado do Amapá, certo? Brasileia, Epitaciolândia, Cruzeiro do Sul, no Acre, enfim, são municípios abrangidos nesta área favorecida dentro dessas áreas de livre comércio, ok? Artigo 460, gente, habilitação. Todo mundo sabe que hoje, tô falando hoje, sem ainda a reforma em vigor, para você usufruir do incentivo fiscal, por exemplo, numa área de comércio como Macapá, que é a capital. Você tem um órgão fiscalizador e regulador dos procedimentos, que é a SUFRAMA. E aí, a nossa lei complementar permaneceu aí estabelecendo que existe e tem que manter ainda uma habilitação, que muito provavelmente deve continuar sendo a SUFRAMA. E a SUFRAMA, ela não somente habilita, como fiscaliza se essas mercadorias estão sendo ingressadas dentro de uma área de incentivo. Ou seja, a legislação por si só, ela precisa ser cumprida, mas também tem os procedimentos administrativos de fiscalização que precisam ser adotados, principalmente para evitar fraudes, tá certo, gente? Por exemplo, uma empresa pode estar estabelecendo uma área de livre comércio, mas na verdade essa mercadoria tem com outros fins e para uma outra área não incentivada. A própria lei tem um mapa delimitando esse processo, essa área de incentivo fiscal. Benefícios na importação. A Lei Complementar 214, dentro das áreas favorecidas, a área de comércio, também trouxe benefícios na importação, tá certo? Então, para o artigo 461, suspensão na importação industrial do IBS e CBS dos bens no processamento, para processamento. Você que é uma indústria que quer se instalar, por exemplo, em Macapá, a Lei Complementar da reforma trouxe essa previsão para suspensão
suspendeu IBS e CBS na compra desses bens de insumo dentro do processo de uma indústria. E também o artigo 462 trouxe o crédito presumido na importação para importadores legalmente habilitados que recebem um crédito presumido até 50% do IBS para revenda. Importante isso aqui, gente. Observa que dentro de uma área favorecida está estabelecendo novas regras em relação aos demais estados e municípios que não estão dentro dessa abrangência legal do benefício fiscal. Continuando, benefício de origem nacional da área de comércio, gente. Hoje, por exemplo, quais são os benefícios quando a gente compra uma mercadoria ingressando para uma área de comércio? Por exemplo, Macapá. Então, bora dar um exemplo. Digamos que essa mercadoria aqui custa R$100. Caneta aqui custa R$100. Eu compro de São Paulo para Amapá. A alíquota interestadual, 7%, né? Então, 7% dentro desta mercadoria. Então, um produto que custa R$100 e, nesse caso, tem R$7 desta operação. Se é ingressado para uma área de incentivo fiscal, Macapá e Santana, nesse caso, vai haver a desoneração da origem. Como o imposto é por dentro, ele desonera, ele tira do preço. Tirando do preço, um produto que custa R$100 para uma área de livre comércio, eu vou pagar 93. Esse é o benefício fiscal, tá certo? Então, é o benefício do ICMS da origem. Lembra que com a reforma tributária, ICMS vai ser extinto, ISS, PIS, COFINS, nós vamos ter novos tributos, IBS e CBS, tá certo? E aí permaneceu também o artigo 463, a redução a zero do IBS e da CBS para as áreas de comércio. Detalhe importante, gente. Como é uma lei complementar, lembra que eu disse em vídeos anteriores que a nossa legislação ela é única, padronizada, ou seja, independente de estado ou não aderir. Hoje, por exemplo, inclusive, o estado de São Paulo, ela saiu do convênio 65/88, que é justamente que traz a desoneração da origem para a área de comércio, por exemplo, Macapá e Santana. Então tá esse conflito, né? Todos os estados da federação ingressando a mercadoria incentivado, desonera o ICMS da origem. São Paulo, por decreto, desde início de 2025, saiu da desoneração. No caso específico, a lei complementar, todos os estados da federação vão adotar isso porque é regra geral. E aí, essa redução a zero permanece do IBS e da CBS. Está trazendo essa previsão legal para Macapá e Santana e demais áreas favorecidas. Então, permaneceu esse benefício fiscal importante para essas áreas de incentivo fiscal. Outra situação, o artigo 465, gente. Crédito presumido. O que é crédito presumido? Hoje, pegando novamente esse exemplo aqui, pega o exemplo novamente de São Paulo. R$100 a mercadoria, desonerei 7%. Ou seja, para São Paulo é uma isenção, né? Para o fornecedor de São Paulo. Para nós aqui é uma desoneração, paguei 93. E aí quando eu vou revender a operação não cumulativa, vamos gerar o débito da alíquota interna do ICMS do Amapá, né? Vou recolher para o Amapá. Porém, Albert, e o crédito da minha origem? Eu não paguei, né? A legislação do nosso estado determina o crédito presumido igual ao montante da origem. Hoje, o mesmo 7 que eu não paguei na origem, eu vou poder me creditar na minha apuração com o débito do ICMS e fazer o confrontamento da operação não cumulativa. Crédito menos de débito e a diferença recolher para o estado de destino. Então, o crédito presumido hoje existe e a legislação traz essa previsão legal também do crédito presumido do artigo 465. 7,5 região sul, sudeste, exceto Espírito Santo, e 13,5 norte, nordeste e centro-oeste, mais Espírito Santo. Então, também, crédito presumido está previsto na Lei Complementar 214, artigo 465. Mais um incentivo importante para o desenvolvimento da nossa região. Aí eu trouxe, gente, um simples exemplo de cálculo se enviar uma mercadoria para uma área não favorecida, sem um benefício. Eu vou fazer outros vídeos comparando com mais cálculos para vocês, já com benefício, sem benefício, vendendo para uma área que não é incentivada e depois uma área incentivada, que por exemplo, Macapá e Santana. Aqui é só um exemplo prático, mostrando sem incentivo, tá? Uma área qualquer. Então, enviando, por exemplo, eu dei um exemplo aqui de São Paulo, enviando para o Pará. Belém, no caso, não é uma área incentivada, tá certo? Então, uma indústria de São Paulo, um produto de R$10.000, uma alíquota padrão de IBS e CBS, 28%. Lembra que não está estabelecida hoje em 2025. Eu estou aí chutando uma média de 28%. Então, 10 mil, lembra que o IVA agora é por fora, né, mas por dentro. 10 mil, ainda vou pagar 2.800. Então, total desta mercadoria, 12.800, certo? Então, esse mercadinho aqui, que comprou da indústria lá de São Paulo, agora vai revender essa mercadoria. Comprou por 10, vai vender por 12. Aí, vezes 28%, que é a alíquota padrão do IBS e CBS, vai dar 3.360 de
débito. Lembra que a operação agora não cumulativa, crédito com débito, então eu teria que recolher uma diferença de 560. E lembra que eu disse que o recolhimento é todo no destino, que quem paga na verdade é o consumidor final? São Paulo não vai ficar com nenhuma fatia desse bolo aqui, desses 2.800. O que vai acontecer? O estado, por exemplo, do Amapá, que é o estado de destino, vai receber os 2.800 mais 560, que dá aqui 3.360. Então, para o consumidor final, o preço da mercadoria é 12 mais 3.360, que dá 15.360. Esse é o preço final para uma área que é não incentivada. Agora, para uma área de incentivo, é muito simples. Lembra que eu disse? A redução a zero. Então, esse 28% aqui na minha origem, eu não iria pagar. Certo? Primeiro incentivo importante. Segundo, quando eu fosse apurar, eu ainda permaneceria com o crédito presumido, outro benefício importante. Mas em outros vídeos eu vou calcular agora com benefício e fazer esse comparativo que eu vou mostrar para vocês. Mas, gente, não se esqueça de sempre compartilhar esse conteúdo, mandar perguntas, sugestões para a gente poder aqui compartilhar sempre novos conteúdos com vocês e também dar o joinha, dar um like para a gente compartilhar esse conteúdo, tá certo? Um abraço, gente, e a gente se vê!